pessoa. Sono é uma das coisas que mais impacta. O Wesley teve aqui, ele deve ter comentado isso. Sono é uma das coisas que mais impacta a vida da pessoa. Aliás, eu não consigo pontuar um único aspecto da nossa vida que não seja impactado pelo sono. A gente está aqui conversando. Se eu tivesse dormido mal, eu não ia estar conseguindo elaborar um raciocínio. Você não ia conseguir estar prestando atenção em mim. Então, muitas vezes a pessoa tem muito problema de atenção, por exemplo, ou de autocontrole emocional. Não é porque ela tem um transtorno, ela só está dormindo mal. E aí, qual que é o problema? A pessoa, sei lá, está habituada, está dormindo mal. Ela tem problema de atenção. Fala, eu tenho TDA, vou tomar uma Ritalina aqui. Ela toma Ritalina sem prescrição, corre o risco de criar um vício, criar uma dependência. Não necessariamente vai ajudar ela. Como eu falei, uma pessoa que não tem o transtorno tomar pode ser que atrapalhe. E é um fármaco que ativa o cérebro. Então pode ser que atrapalhe ela a dormir. Ela vai tomar um negócio que estimula, é um estimulante, né? Estimula, daí ela vai dormir mal, ou vai demorar a dormir, aí vai dormir mal, aí dia seguinte tá mal, aí vai querer tomar mais. Então, assim, a pessoa fazer essas coisas sem orientação é muito perigoso, porque você pode gerar uma... Não só não vai ajudar, como vai gerar uma série de problemas para a pessoa. É um perigo. Vira um loop, né? Vira um loop, né? A pessoa acaba criando um vício, uma dependência por vários motivos. Mas a raiz do problema ela não resolveu. Ela está dormindo mal, ou está dormindo pouco e nem se ligou. Por exemplo, quando você vai tratar, né? Eu não sou médico, né? Então, na verdade, eu trago essas informações às pessoas para elas pensarem, mas o ideal é que elas busquem um profissional da saúde, né? O pessoal, muitos casos de quem sofre TDAH, tem esse transtorno, eles têm concomitantemente um problema no horário de dormir. Geralmente eles dormem mais tarde, acordam mais tarde, não dormem bem. Isso contribui muito para os sintomas. Parte do tratamento para muitas dessas pessoas que têm TDAH é ajustar o horário do sono dela. E isso você faz, em parte, expondo a pessoa à luz, bastante luz de manhã. Então, assim, uma das maneiras de tratar sintomas do TDAH é fazendo a pessoa se expor a bastante luz de manhã, até artificial, uma luz mais forte. Porque a luz é muito importante para regular nosso relógio biológico, que vai determinar o horário que você vai dormir. Então, assim, a ideia é você ajustar o reloginho dessas pessoas para ela dormir na hora certa e dormir melhor. E a gente faz, em boa parte, isso fazendo a pessoa se expor a bastante luz de manhã, que era o que era para estar acontecendo. E aí ela acaba dormindo melhor, dorme no horário certo, os sintomas de déficit de atenção diminuem. Entendi. Porque você começa a fazer a pessoa se expor, tem vários trabalhos mostrando isso. Fazer a pessoa se expor à luz na hora certa para a rotina acontecer do jeito certo, né? Então, muitas vezes, Luiz, eu não sei se é seu caso ou a galera que está assistindo, a pessoa tem problema de atenção, não é porque ela tem um transtorno, é só porque a rotina está zoada, está acordando na hora errada, está dormindo do jeito errado, está tomando coisa que não devia, tomando café tarde, sei lá. Uhum. E vira um efeito dominó, né? O assunto da atenção é um negócio que me encanta um pouco, porque eu sinto que eu tenho dificuldade em focar em uma coisa em específico. Até durante essa semana eu consegui focar muito melhor em algumas coisas que eu não conseguia fazer há muito tempo. Então, por exemplo, só que aí uma pergunta que eu quero te fazer, porque dava, sei lá, 8 horas da noite, aí eu via um vídeo assim, falava, eu só vou ver mais esse. Só que eu ficava muito motivado com aquilo e aí ia até tarde. Sei. Vendo aquele assunto, entendeu? Então, e aí acabava prejudicando o sono. Como que eu faço para poder controlar, se der, né? Para controlar quando que eu quero me sentir motivado, assim, nesse sentido. Legal. Excelente pergunta. E eu acho que você não é o único. Muita gente acaba tendo que lidar com vários problemas de sono, inclusive, porque os horários da pessoa não estão adequadamente regulados. O que acontece, Luiz? No nosso cérebro, lá no meio, numa regiãozinha específica, tem uma região que está marcando a passagem do tempo. É o que a gente chama de relógio biológico. Tem um relógio marcando a passagem do tempo e acontece que esse reloginho ele influencia várias outras áreas, inclusive as que geram motivação. Tá? E aí, o que acontece? O que a gente quer que aconteça? Que esse relógio esteja regulado para você acordar na hora certa e dormir na hora certa. O normal, o ideal seria você, a partir de um horário, sentir muito sono, você naturalmente dormir no mesmo horário todo dia, acordar mais ou menos no mesmo horário, naturalmente, sem despertador, e o negócio ficar constante assim. E muitas das vezes as pessoas não têm esse reloginho regulado pela forma como ela se expõe à luz. E aí eu vou te dizer como é e você vê se é o seu caso. Como que você tem que se expor à luz? Você tem que se expor a muita luz natural,
especialmente de manhã. Por quê? É de manhã que o nosso cérebro, digamos que ele está com fome de luz. Você tem aqui no olho células que detectam a presença de luz, diferentes da que a gente usa para enxergar, são outras. E sinaliza para o nosso reloginho e para várias áreas do cérebro assim, ó, o dia começou. Aí o reloginho começa a marcar a passagem do horário. E se ele estiver marcando a hora certa, ele vai te fazer dormir na hora certa, vai fazer sua motivação estar mais alta nos horários certos. O negócio começa a fluir da forma adequada. Então, o ideal é uma das coisas... A Siri ficou maluca. A Siri tá falando que não se expõe à luz direito. É uma das coisas que mais impacta a vida das pessoas e as pessoas não sabem disso, e é por isso que eu falo muito disso nas mídias, é a forma como ela se expõe à luz impacta demais a vida dela. Ela precisa se expor muito à luz, especialmente natural, de manhã. Não sei se é seu caso, talvez não. Se você ficar num lugar fechado assim, já não é o caso. E tem que evitar o máximo de luz possível. Talvez não seja o seu caso também, de noite. Porque essas células estão ali registrando a presença de luz. Quando você acorda, na hora que você se põe à luz, elas avisam o cérebro, o dia começou. Em teoria, na hora que o sol se põe, você deveria não ter luz. E aí seu cérebro ia falar, o dia acabou. E ele usa essas duas informações para coordenar várias atividades. A atividade de áreas envolvidas com bem-estar e prazer, e concomitantemente fazendo sentir melhor ou pior. As áreas envolvidas com motivação, que libera a tal dopamina. Os eventos que precisam acontecer para fazer você sentir sono e você dormir. Então, se você não está se expondo à luz do jeito certo, o negócio fica todo avacalhado. E esse tipo de coisa acontece. O que, Andrei? Você fica mais ativo na hora errada. Você fica ligadão de noite, que era um horário que era para você estar começando a desligar, para você dormir. Então, assim, é uma coisa que realmente impacta muito a vida da pessoa. Tanto que é usado, como eu falei, como forma de tratar vários sintomas. Muitas pessoas têm depressão, têm que se ligar nisso. Pessoas que sofrem com TDAH têm que se ligar nisso. Se expor à luz na hora certa e evitar a luz de noite. Então, você quer muita luz de manhã? Quanto que seria muita luz? Então, por que luz natural? Porque ela é mais forte. Se eu for medir, tem um aplicativo no celular que eu tenho, ele chama Light Meter, que medidor de luz, que vocês que têm estúdio devem ter aí, né? Você usa para medir a quantidade de luz. A luz natural... Lux. É em lux, que é a medida que a gente usa para medir a quantidade de luz, né? Tô falando isso para o pessoal que está ouvindo depois, né? Se você medir uma lâmpada de casa normal, ela tem lá algo em torno de 100, 200 lux. Do lado de fora, luz natural é pelo menos 1000. Caramba. Parece que não, sabe? Às vezes você chega numa sala, um consultório, pô, que iluminado. Liga ali o aplicativo para você ver, vai estar 200. Nossa. Lá fora, um dia nublado é 1000. Um dia ensolarado é 10 mil, 15 mil, 100 mil. A diferença é absurda. E essa diferença... É importante para esse estímulo no olho. Você tem aquela celulinha ali no olho, está ali só para detectar a luz, e quanto mais luz tiver, mais você estimula ela, mais ela vai lá modular o seu cérebro, na hora certa, né? Então, por isso que é importante a luz natural. E um outro motivo é que a luz natural você não controla o horário, né? Ela aparece na hora que o sol se nasce, e some na hora que o sol se põe. A artificial, o problema é que você, como a gente que acende, a gente que apaga, a gente é muito fácil confundir seu cérebro. Porque, sei lá, hoje, digamos, você se expôs a pouca luz de manhã. Seu cérebro não sabe bem quando que começou o dia. Uma luz fraquinha do computador, aí você continuou no computador.